Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, né, de Benhu, do pessoal da ONG Saci, Ranieri, toda a equipe aqui, que eu sempre elogio, né, pelas essas iniciativas corajosas de estar trazendo cultura e história para a Serra da Raiz e região. A honra estar nessa mesa, né, dividindo aqui com figuras que eu admiro, né, escritores que eu leio e vou ler. Então, para mim, é uma satisfação. Então, eu sou Jocelino Tomás, eu sou da cidade de Caiçara, coordeno lá um coletivo chamado Grupo Atitude, que tem, primeiramente, a iniciativa de incentivar a leitura através de bibliotecas comunitárias e projetos de leitura em parceria com escolas. Mais particularmente, sou pesquisador, me interesso pela história da região, da minha Caiçara e arredores, né? Serra da Raiz, antiga Caiçara também, enfim. E para hoje, né, assim, até falar para a Benhu, né, que a gente vai ter uma sequência aqui em relação à Copa-Oba indígena, claro, isso aí. E a gente trouxe um material, que eu conversava com o pessoal, que precede tudo isso, mas eu acho que interessante como uma curiosidade. São alguns registros que a gente já tinha, né, e outros que a gente descobriu recentemente e que acho interessante vocês conhecerem, porque mexe com a região inteira aqui, a nossa questão bem anterior, né, a questão pré-histórica. Então, a gente, quando fala em animais pré-históricos, remonta muito a questão dos dinossauros, né, é o mais comum. Os dinossauros tiveram aí entre 220 milhões de anos até 65 milhões de anos, quando veio aí a extinção, né, por vários processos, aquela questão do meteoro e outras teorias aí. Sem os dinossauros em cena, os mamíferos desenvolveram mais. Então, o que a gente vai apresentar para vocês aqui é exatamente algumas amostras aqui, né, de animais, mamíferos, feras da megafauna do Pleistoceno, que é esse período, essa época aí, que habitaram o Brasil e, consequentemente, também aqui na nossa região, dando enfoque aqui a achados de fósseis na região de Caiçara. Né? Então, a gente vai trazer algumas imagens, né, de alguns desses animais para curiosidade de vocês aí. Então, essas feras, né, viveram entre 50 milhões de anos e chegaram a conviver com o homem. Essa é uma curiosidade também, né, a gente ter esse contato que houve do ser humano com eles, inclusive com 3 espécies de homo, né, que chegaram a conviver no mesmo período aí. Inclusive, o homem foi um dos responsáveis pela extinção deles, associada a mudanças climáticas, ao aquecimento global. Né? A gente tem a chamada era glacial, né, que, de tempos em tempos, a Terra aquece e esfria. Né? Agora está aquecendo mais por causa também do efeito do homem, mas aí a gente está num período exatamente que proliferaram essas feras, né, no fim de uma era glacial. Então, eu vou mostrar algumas espécies aqui rapidamente. Então, aí está a preguiça gigante, né, o megatério, né, que chegava a atingir 4 metros de altura, pesava aí toneladas aí, e teve muita presença na América do Sul, né, um dos fósseis mais achados. Então, ela era uma presa fácil também, né, por ser muito grande e lenta. Então, ela não subia em árvores como as preguiças atuais, até porque nem precisava, né? Bastava ela ficar de pé aí, que atingia. Então, a gente tem aqui registro e achado de megatério na região de Caiçara. Vou mostrar já já. Esse aí é o mastodonte. Então, o mastodonte, né, semelhante ao elefante, né, mas ele tem um pouco mais de pelos, né? Tem um tamanho um pouco menor, mas é mais forte. Então, foi uma espécie também que habitou também a América do Sul. Menos nessa região do Brasil, não foi tanto assim, mas assim, por isso que o achado de Caiçara se destaca tanto, como a gente vai mostrar aqui, mas também tem achado de mastodonte em Caiçara. Esse é o mamute, né? O mamute, primo do mastodonte, todos primos do elefante também. Então, o mamute mais peludo, mais na região norte, né? Na região mais fria, na América do Norte. E vocês veem essa característica, né? De ser mais peludo. E tem aí aquela lembrança daqueles em Era do Gelo, a gente faz essa alusão também. O tigre dente de sabre, também outra grande fera aí da pré-história. Então, gente, são animais gigantescos, né, que viveram no Brasil, que habitaram a nossa região, andaram aqui por onde vocês estão andando. Então, é por isso que a gente achou interessante trazer, né, precede toda essa fase indígena, é claro. Então, o tigre dente de sabre era um grande predador, né, dessa época aí, maior do que os tigres atuais e essas presas enormes externas, né. Aí tem essa referência, né, da Era do Gelo, a gente tem ali, né, uma preguiça, um tigre, um mamute, né, e aqui o esquilo. E aí a gente tem o Gipnodonte, o tatu gigante, que era outra espécie também que habitava a região, enorme, chegava a medir 3 metros, assim, era quase o tamanho de um fusca, digamos assim.
Inclusive foram achados fósseis, né, foi usado o casco dele até como abrigo dos humanos pré-históricos. Esse vídeo de abrigo, o casco dele aí. Esse urso da megafauna, né, ele tem essa característica de ter os braços e pernas mais longos, né, e a cara mais achatada, né, e ser maior, né? Então, tá aí para você ter uma ideia também. A gente trouxe só algumas espécies, são cerca de 180 espécies que foram extintas nesse período aí, né, em torno de 12 mil anos. O leão americano também, né, também outra fera maior do que o leão atual, né? Esse rapaz aí, né, o taxodonte, é meio estranho, né, parece um ornitorrinco, coisa parecida, também grandão aí, chegava a ter 2,7 metros de comprimento, pesava 1,5 toneladas. Então, outra fera aí que existiu, que andou pelo Brasil, pelo Nordeste. Esse é um dos mais exóticos aí, é um nome também, né, Xenorhinotherium, né? Ele tem uma mistura aí de camelo, tem um pouco de corcunda, essa tromba que parece um tamanduá, né, o pescoço longo parece uma girafa. Então, é uma mistura aí dessas 3 espécies também. Então, outra espécie da megafauna pleistocênica. E aí, o rinoceronte peludo, né, lanudo, como ele é chamado, tem essa característica de ter mais pelos aí. E são algumas feras aí que habitaram a nossa região. A gente indica esse filme aí, que é uma curiosidade, né, 10 mil a.C., é um filme exatamente que se passa nesse período do contato do homem com essas feras aí. Então, esse filme é só uma dica aí para vocês terem uma ideia, né, fictícia aí, baseada em fatos reais. Aí no livro Caiçara Quemidomocreves, ele cita que foram encontrados em Caiçara ossos de preguiça gigante, em 1887, na escavação da lagoa, que serviu de reservatório de água para a cidade, pelo tenente Marcolino, que foi um filho dos fundadores lá de Caiçara, e esses ossos, segundo o que está registrado no dicionário coreográfico do município, eu vou até ler aqui esse trecho, que saiu em 1914. Né? A fauna fóssil do município deve ser digna de estudos a avaliar-se uma espécie descoberta em 1887, distante da vila 300 metros, tratava-se de obstruir uma lagoa insalubre, quando nas escavações se encontrou o esqueleto de um animal gigantesco. Cuidadosamente recolheram a colossal ossatura, enviaram na capital com o fim de seguir para a grande exposição de Paris. Aí é curioso, porque até então, isso se deu de ontem para hoje, quando esse trecho, eu sabia que tinha essa hipótese de ter ido para Paris, que eram vértebras enormes, né, que tinha encontrado. Mas quando falou exposição ali, o que acontece? Em 1889, 2 anos depois disso aí, né, houve realmente a grande exposição de Paris, que foi do centenário da Revolução Francesa e a inauguração da Torre Eiffel. Pode passar aí. Esse eu vou citar já. A inauguração da Torre Eiffel também foi nesse contexto, e aí 35 países participaram, 61 mil e poucos expositores, 32 milhões de visitantes, foi de maio a outubro, então foram os maiores eventos do século XIX. Então, quando fala para a exposição de Paris, tudo leva a crer que foi para essa grande exposição de Paris, esses fósseis encontrados lá em Caiçara. Outra referência a eles está nesse jornal aí, Estado da Paraíba, né, que traz esse trecho aqui, presença de fósseis gigantescos em Caiçara e Campina Grande, prova a passagem do rio entre esses 2 pontos, pois não se imagina que semelhantes animais antediluvianos pudessem existir em cima de serras tão elevadas, quando é certo que eles habitavam grandes vales. Então, isso deu uma palestra, né, que está nesse jornal, inclusive eu falava que é uma curiosidade, até para o meu amigo Ranieri, né, que iria trazer hoje aqui, em relação a essa questão da hipótese levantada em relação à Loca da Negra. Porque nesse mesmo jornal tem o seguinte trecho: os holandeses fizeram, em cima da Serra da Raiz, um verdadeiro poço artesiano. E disse-me o senhor Costa, distinto capitalista e residente naquele lugar, que a água ali, apesar de obstruir o trabalho por mãos humanas, era frequente nos anos de mal seca, e que ele, por mais de uma vez, encostara o ouvido à terra e escutava o ruído de água encachoeirada, como de uma torrente que passasse pelo interior da terra. Então, é uma informação interessante que acrescenta aí aos estudos de vocês em relação à existência de rios
Sim, eu esqueci de apresentar aqui, né, os meus coleguinhas aqui. Então, esse aqui é Manuel, né, que é homenagem a Manuel Marcolino, a preguiça gigante, né, que a gente trouxe para ter uma visibilidade melhor. Então, muito famosa, foi parar na exposição de Paris. Então, os caiçarenses, acho que é o primeiro caiçarense que foi tão longe, né, a ter de parar na exposição lá em Paris. Queria convidar aqui o professor e o doutor Antônio Cavalcante para poder fazer parte aqui da mesa. A gente tem uma honra poder contar com a sua presença e eu sei da estima e do carinho que o senhor sempre tem quando fazemos evento e está prestigiando e ser essa figura que tanto divulga a cidade. Um dos melhores professores da minha vida aqui. Foi seu professor e tem uma possível padrinho, tanto de batismo como de Cristo. Então aqui está a lagoa, né? A lagoa de Caiçara, em 1990, onde teria sido encontrado esses fósseis. Hoje está sendo edificado o Parque da Lagoa, né? Tá, até um coreto está sendo finalizado lá. Pode passar. Avançar aí. E aí da exposição de Paris, que eu falei, né? Esse aí é o catálogo da participação brasileira na exposição de Paris, de 1989. E é a foto da exposição, né? Tem algumas fotos, né? Essa aí mostra... Porque a Torre Eiffel, nesse tempo, pessoal, era a maior estrutura do mundo. Então, até 1930, quando foi construído o Empire State, nos Estados Unidos, a maior construção humana era a Torre Eiffel. E a gente chega no segundo, né, e último momento aqui, que é o achado aqui desse rapaz aqui, do José. Então, esse aqui, José Paulino de Carvalho, alto comerciante de Caiçara. Então, em escavações em uma lagoa, né, que ele era proprietário, em 1930, encontrou fósseis de mastodonte. Então, ele trouxe para o seu ponto comercial, que ficava, quem conhece Caiçara, ali, né, na frente da igreja, a feira era em frente da igreja. Então, tem um sobrado ali em Caiçara, vizinho ao sobrado era o comércio dele. Então, ficou ali alguns dias esses fósseis e chamou a atenção, claro, da cidade toda, né, da região. E a gente, em 1930, tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que chegaram a ver ainda esses fósseis lá. Agora, a dúvida é para onde foi esse material, né? Então, é José Paulino, pode passar. Aí ele, né, com sua esposa, a família aí, do José Paulino de Carvalho, inclusive foi ele que construiu a segunda torre da igreja de Caiçara. Doou a construção da segunda torre em 1938. Aí Caiçara, na época dele, né? Caiçara aí, um registro de 1929, aí, na procissão de Reis. Então está a igreja só com a torre lá. Então esse livro, Paleontologia Brasileira, que está aqui, né, na categoria Mamíferos, 1953, isso aqui é uma das nossas raridades aqui. Então ele cita, pode passar aí, ele cita o estado da Paraíba, fragmentos de mandíbula e outros restos de mastodonte foram achados no município. Então citado em um livro de projeção nacional, está aí. Pode passar. Também nesse livro, né, do Clerot, também cita esse achado de Caiçara, pode passar. O livro fala da riqueza paleontológica, tal, revela. Foram encontrados soterrados no município de Mamanguape, Caiçara, na Caatinga litorânea e em outros pontos do estado. E quando fala do município, a gente está falando da Caiçara, que na época Serra da Raiz também fazia parte. Dom Epaminondas foi um dos que testemunhou essas presas, ele lembra que eram presas enormes, que viu sendo colocado no caminhão, professor Eric, que atravessava o gigante do caminhão do lado a outro, ele lembra isso, tem 8 anos de idade, e algumas caixas de madeira que acha que foi para Recife. Essa é a filha de Zé Paulino Carvalho, chegou a entrevistar ela também, que lembrava desse fato. E aí, agora em outubro, né, que é a novidade aqui, foi quando a gente encontrou, pesquisando lá no Instituto de História Geográfica, do nosso amigo Nunes, né, exatamente o jornal onde cita, né, exatamente a primeira citação desse achado. Né. É curioso aí, um achado antediluviano, pode passar. Um achado antediluviano, porque a crença é que esses animais que não existem mais foram animais que ficaram fora da Arca de Noé. Então, chamada de antediluviano, né, que eram anteriores ao dilúvio, que não chegaram então na arca, por isso não existiam mais. Né. Então, um monstruoso animal fossilizado, na escavação do tanque Caiçara, 9 palmos de chifre, uma carta do comerciante Zé Paulino. Então, esse foi um achado agora de janeiro de 1931, essa edição, onde ele já se propõe a doar os fósseis. Que onde foi parar isso, né? Pode seguir. Aí, no jornal de Recife, né, o fóssil de Caiçara, traz uma descrição que estava exatamente uma exposição lá onde hoje é ali o centro da Polícia Militar, ali perto do Teatro Santa Rosa, aquele prédio da Polícia Militar ali, né, perto dos Correios. Então, ali na época era o Palácio das Secretarias. E estava em exposição lá esses fósseis de Caiçara. E ele descreve aí, né, que 1,80 m de chifre cada um e uma arcada com 8 dentes bem gastos. Então, você vê aí, era um animal enorme. E aí ele já reivindica
que se vá a Caiçara algum especialista para procurar o restante do esqueleto, porque onde estava aquele, estava o resto, né? Alguém do Museu Nacional viesse, pode seguir. Aí é o Palácio da Secretaria, né, o lugar onde aconteceu a exposição, destacando aí já um jornal do Rio de Janeiro, aí, esse Diário de Notícias do Rio de Janeiro, né? Foram encontrados, ali esse de João Pessoa, foi em Caiçara, na verdade, estava exposto em João Pessoa, como cita no texto, pode passar. E aí, interessante, quando a gente chega no destino final dele, Correio da Manhã do Rio de Janeiro, em 31, resto de um mastodonte oferecido ao Museu Nacional. Então, na época, Antenor Navarro, que era interventor, era primo da primeira-dama de Caiçara. Então, essa notícia chegou rápido a ele. E foi doado para o governo do Estado. E aí, Zé Américo, que era ministro da Aviação na época, que tinha esse intercâmbio com o governo, claro, intermediou a doação para o Museu Nacional desses fósseis de Caiçara. E o interessante dessa matéria, aqui no final, é que ele cita... aqui, ó. O ossado de mastodonte até agora conhecido no Brasil provém de Pernambuco, Águas Belas, do Ceará, em antigas lagoas, provavelmente bebedor dos animais. Então, até essa época, foi o terceiro achado do Brasil e o primeiro da Paraíba. E a história de que se queria, né, um técnico, a gente achou já esse jornal, um pouco mais adiante, Rio de Janeiro também, citando que não teve verba para vir esse técnico para Caiçara procurar o resto do mastodonte, em virtude de ter reduzido a verba. E outra curiosidade aí é que trouxe nesse jornal aí também, o Jornal Carioca, esse verso, porque o técnico que viria seria sobrenome Vidal, o preparador Vidal. Aí o cara faz até piada no final aqui, ó. Por haver secado a fonte do Tesouro Nacional, só assim o mastodonte fica livre do Vidal. Pode passar. Então, até então, como eu disse, a gente só sabia, a gente não tinha ideia de onde foi parar essa resposta. Eu estou tentando contato com o Museu Nacional agora, que ninguém jogou isso fora, né? Ou está lá guardado, ou foi para outro museu. Só que vocês sabem que houve um grande incêndio no Museu Nacional. Então, eles não estão atendendo, assim, a restauração está para ser concluída a primeira fase em 2026 e totalmente só 2028. Né? Então, espero manter cuidado, talvez ainda exista lá esses fósseis de Caiçara. Esse é um livro também interessante, que trata dessa megafauna. Aí o Museu Nacional, quando eu estive lá, se eu soubesse nessa época, eu tinha procurado, né? Bem antes, né? Aí lá no Museu Nacional, pode passar. Aí um fóssil lá, exatamente, tem um mastodonte, né? Que não é o de Caiçara, mas viu lá. De uma preguiça gigante também aí, né? Lá no Museu Nacional. E aí aqui no Museu Câmara Cascudo, que a gente até quem está interessado lá em Natal, um museu também interessante. E lá eles têm também uma presa de mastodonte lá em exposição, no Museu Câmara Cascudo aqui em Natal. Está aí também, junto com o fóssil. E aí a gente traz aqui, né, na revista super interessante, né, que destaca assim, que a gente ouve falar às vezes a questão da ciência hoje, né, até essa possibilidade científica de se ressuscitar esses animais, através do DNA, tentar trazer eles de volta. Então, eu mostrei aqui, né, o José tem esse nome por causa do Zé Paulino, né? E esse aqui, eu trouxe de este aqui é o fóssil real, né? Esse aqui é o fóssil real de peixe, só para vocês terem ideia, aqui incrustado na rocha. Então, esse aqui é Hermano, meu peixe de estimação. Já faz tempo que eu tenho Hermano. É bem mais velho que eu, na verdade. Ele foi doado por Hermano José, artista plástico, grande nome da história das artes da Paraíba, que é parte caiçarense, parte serrariense. Então, Hermano doou, né? A gente guarda com muito carinho esse fóssil. E é isso, gente. Só trazer essas curiosidades, espero que vocês tenham achado interessante e agradecer, né, a casa aqui, ao evento. Muito obrigado. Contribuição.